Glória a Deus. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor em Salmos 126. Salmos 126. O tema da mensagem é o retorno da alegria. Quem está precisando de alegria aí na sua vida? O retorno da alegria. Glória a Deus. Mas antes, eu vou fazer diferente. Antes de lermos Salmo 126, do versículo 1 até o versículo 6, eu gostaria de começar pelo segundo slide. Os irmãos já estão colocando ali. No segundo slide diz assim, ó: pela manhã refletimos sobre o Salmo 137. Então quem esteve aqui pela manhã pôde receber a palavra quando o povo de Israel, ele vai para o cativeiro babilônico. E ali o texto diz que quando eles foram levados para o cativeiro babilônico, eles estavam entristecidos. E diz assim, ó: junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos. E aí o texto nos diz, irmãos, que, portanto, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Então, pela manhã nós pregamos sobre a entrada do povo de Israel no cativeiro babilônico. Foi um momento de choro, de tristeza, de angústia. Foi um momento em que o povo de Israel relata que eles se assentaram e choraram, né? Então, agora à noite, né, eu estou no segundo slide. Agora à noite meditaremos o Salmo 126, que descreve o retorno triunfante dessa mesma nação a um momento de alegria e realização. Então, esse salmo nos ensina que Deus transforma o pranto em riso e a tristeza em cânticos de vitória. Por que eu comecei pelo segundo slide antes de nós lermos o texto? Agora nós vamos retornar para o primeiro. Porque eu queria explicar algo interessante para os irmãos, uma característica do povo de Israel. Uma característica que nós notamos em todos os tempos bíblicos. Nós vemos que quando o povo de Israel passava por momento de tribulação, de aflição, de tristeza e perda, eles não mediam, ou eles não faziam questão, ou não fazem questão de esconder suas tristezas. Diversas passagens bíblicas percebemos que o povo de Israel, no momento de dor, de tristeza, de desespero, eles tinham como característica bater em seus próprios peitos. Se os irmãos já leram passagens semelhantes, os irmãos sabem o que eu estou falando. No momento de tristeza, eles rasgam as próprias vestes. Eles substituem a veste do cotidiano pelo pano de saco. Eles pegam cinza e colocam na sua cabeça. E o que isso nos ensina, irmãos? Nos ensina que nós, como povo de Deus, não estamos isentos de passar por um momento de tribulação, de angústia, de tristezas e perdas. E quando você passar por esse momento, não fique inibido ou tímido em externar essa tristeza. Se você perdeu um ente querido, você não é proibido de chorar, irmão. Você não é proibido, por ser servo de Deus, de passar por momentos
de luto. O luto é natural do ser humano. Essa característica de luto se observa até nos animais. Então faz parte da nossa natureza humana chorar, ficar triste, porque não sei se os irmãos já ouviram pessoas dizendo: não, mas você é crente, você não pode chorar pelo seu ente querido ter morrido. Ou se você é crente, você não pode lamentar uma enfermidade que apareceu. Podemos sim, e não estamos isentos, meus irmãos, de passarmos pela enfermidade, pela dor, pelo desemprego, por quaisquer tribulações que venham contra a nossa vida. Você pode lamentar sim, você pode chorar sim, você pode passar pelo luto sim, assim como o povo de Israel nos deixa esse exemplo. Eles se assentaram e choraram. Eu preguei aqui certa vez de que quando os inimigos invadiram Ziclag, não sei se os irmãos lembram, que Davi, ele chorou até não ter força mais para chorar. E essa passagem do Salmo 137 nos mostra isso. Eles penduraram a harpa dizendo: não temos motivo para cantar, não temos motivo para entoar cânticos, de forma alguma. Eles sabem viver o momento de tristeza na íntegra. E isso nos deixa exemplo, nós como igreja e como servos de Deus. Mas por outro lado também, quando eles passam por momento de vitória, eles não medem esforços para expressar a alegria. Eles louvam a Deus com todas as suas forças. Eles exaltam o nome do Senhor com todas as suas forças. Aqui foi falado hoje, nós temos a nossa voz. Nós temos por costume, irmão, no momento de tristeza, não queremos chorar porque somos crentes, não queremos mostrar que nós estamos tristes, não queremos mostrar que nós estamos passando pela enfermidade. Mas também no momento de alegria, não sabemos expressar a nossa alegria e engrandecer o nome de Deus como devemos. E o povo de Israel sabe. E eu queria agora sim ler com vocês, não sei se está dando para ver bem ali, se não estiver dando para ver bem, pode apagar aquela luz ali, tá? Se não estiver dando para enxergar muito bem, mas se estiver dando, beleza. Vamos lá, só que eu queria ler diferente com a igreja, eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. E como eu falei de manhã, salmos são cânticos. Imagina, irmão, que o Salmo 26 é aquele salmo que passou pelaquela composição para ser entoado no momento de júbilo e alegria. Nós não sabemos que são cânticos, não sabemos o ritmo, mas nós podemos falar de forma vibrante. Podemos ou não podemos, irmãos? Para os irmãos terem uma ideia, o Salmo 100 diz assim, ó: celebrai com o que, irmão? Com tristeza. Com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Então eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos leiam o segundo. Eu acredito que é mais ou menos assim que eles engrandeciam a Deus lendo esse salmo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres.
Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Podeis assentar, igreja. Louvado seja Deus. Pode pular para o terceiro slide. O povo de Deus passou no cativeiro 70 anos. 70 anos, como disse a profecia. E eu aprendo a primeira lição, que diz que algumas coisas só acontecem no tempo certo. Quem sabe esse ano é um ano que muitas coisas irão acontecer nesta igreja. Quem sabe o ano de 2025 é o ano em que muitas coisas acontecerão na nossa casa, pessoas se converterão, pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, pessoas que nunca trilharam o caminho do Senhor, Deus tem separado, talvez esse ano. Mas uma coisa é certa, algumas coisas só acontecerão no tempo certo. Eu creio que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Assim nós vemos em Eclesiastes 3, há tempo para todo propósito. E no Salmo 126, eles dizem, quando o Senhor trouxe do cativeiro, foi um momento em que Deus separou, em que Deus disse assim, basta. Por que eles foram parar no cativeiro? Nós falamos aqui pela manhã, foi pela desobediência, foi pela idolatria. Mas quando, ao inteirar 70 anos, Deus se encarregou de trazer do cativeiro os que voltaram a Sião. E ele diz, estávamos como os que sonham. O povo esperou anos pelo livramento, mas ele veio no tempo de Deus. O livramento veio no momento certo, porque Deus precisava cumprir a sua palavra. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 3, essa passagem nos lembra que Deus sempre cumpre as suas promessas no tempo certo. Em nossa vida, há situações que só acontecerão no momento que Deus determinou. E a passagem de Deuteronômio, como nós falamos, do versículo 1 ao versículo 3, olha o que Deus havia dito anteriormente, anos antes. E será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido a sua voz, conforme tudo o que eu te ordenei hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a ajudar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Então nós vemos aqui, Salmo 126, o cumprimento daquilo que Deus havia falado. E aí nós podemos aprender que existem coisas na palavra de Deus, existem palavras proféticas que ainda não se cumpriram, mas que irão se cumprir. A palavra de Deus, toda ela irá se cumprir. Em segundo lugar, outras coisas exigem atitude e mudança
da nossa parte. Em primeiro, nós falamos que existem coisas que acontecem no tempo determinado, no tempo certo, no tempo de Deus. Outras coisas para acontecer em nossa vida depende da nossa atitude, depende da nossa iniciativa. E o retorno de Judá exigiu arrependimento e busca pelo Senhor. Outra passagem que mostra, que fala sobre essa necessidade de arrependimento, dessa necessidade de uma atitude para que haja mudança, é 2 Crônicas 7,14, que nos ensina que se nos humilharmos e buscarmos a Deus, Ele nos ouvirá e restaurará. Aquela passagem que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uma passagem bíblica que mostra bem isso é Neemias. Neemias, ao saber da situação de Jerusalém, está registrado em Neemias 1:10, tomou a iniciativa de orar, jejuar e agir. E eu faço questão, irmãos, de ler com os irmãos, o próximo slide, essa passagem aonde mostra Neemias como copeiro do rei, lá no cativeiro. Deus faz um mover na vida dele, ele fica sabendo da situação de Jerusalém. Eu gostaria de ler com os irmãos essa passagem. Diz assim, as palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, aqui começa, irmãos, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração de teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e eu os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Aqui nós vemos Neemias se entristecendo, aqui nós vemos Neemias reconhecendo o pecado dos seus antepassados,
Aqui nós vemos Neemias reconhecendo o seu próprio pecado. Aqui nós vemos Neemias, através da oração, reivindicando a Deus aquilo que ele havia prometido na sua palavra, que se o povo se arrependesse, confessasse os pecados e buscasse a face dele, ainda que esses estivessem espalhados ao cabo do céu, eles os ajuntaria novamente. Neemias aqui nos mostra que ele toma a atitude certa para que Deus viesse trazer de volta o seu povo do cativeiro. Então, no próximo slide, em terceiro lugar, nem tudo dura para sempre. Conquistas e perdas fazem parte da caminhada. Nós vemos a história do povo de Israel, eles passando por momento de conquista, por momento de perda, por momento de cativeiro, por momento de choro. Mas uma coisa é certa: enquanto eles estavam perdendo, enquanto eles estavam na prova, enquanto eles estavam no cativeiro, enquanto eles estavam no choro, eles tinham um Deus no céu, como diz o louvor que nós entoamos: vitorioso és, na tempestade estás. Ainda que venhamos a perder, irmãos, o nosso Deus continua vitorioso. Ainda que viemos a passar por perdas e tribulações, nós temos um Deus no céu que continua vencendo. Continua vencendo. Aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. A escravidão foi dolorosa, mas não durou para sempre. O cativeiro teve fim. Nós citamos pela manhã Jeremias profetizando que eles iriam para o cativeiro. Agora Jeremias, ele é usado por Deus novamente para profetizar a libertação do povo. Jeremias 29, do versículo 10 ao versículo 14, já havia profetizado esse retorno. Assim como Deus restaurou Israel, Ele restaura nossas vidas e nos dá novas alegrias. Lá em Jeremias, o texto de Jeremias 29:10 diz assim, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Próximo slide, já entramos na conclusão. Eu quero destacar agora um versículo do capítulo 26, em Salmos. Muitos dizem que não é capítulo, não é? São Salmo 126, eu quero destacar o versículo 4, que eu acredito que o versículo 4 se refere exatamente ao nosso tempo, a nós, ao tempo presente. Diz assim, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Interessante que quando esse cântico teve a sua composição, o povo não estava no cativeiro.
porquê. Em uma das estrofes está assim, ó: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Em primeiro lugar, irmãos, o momento em que eles regressaram do cativeiro, a condição emocional do povo era de alegria e regozijo. Sabe quando você lembra do momento de muita alegria e você quer vivenciar aquilo novamente? É mais ou menos o que aconteceu aqui. É como se o povo pedisse o seguinte: Senhor, faze-nos sentir a mesma alegria que sentimos quando estávamos voltando do cativeiro. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E aí é que mora aqui uma revelação maravilhosa. É que o povo na íntegra, eles estavam no cativeiro babilônico 70 anos. E espiritualmente falando, quantas pessoas hoje, até mesmo dentro das igrejas, não estão em um cativeiro espiritual? Quantas pessoas que se afastou da presença e estão em um cativeiro? Quantas pessoas estão aprisionadas por um vício? Quantas pessoas, por estarem aprisionadas, elas não usufruem de uma condição emocional de alegria e paz? Exemplo, aqui ó, o povo não estava em um novo cativeiro, mas queria reviver a alegria da libertação. Da mesma forma, Davi, acredito que os irmãos conhecem o Salmo 51. Salmo 51 relata quando Davi peca. E Davi, ele pede perdão a Deus, e ele diz para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito inabalável. E ele diz assim, ó: se o Senhor se agradasse em sacrifício, eu os daria. Mas o sacrifício para o Senhor é um coração quebrantado e contrito. E um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E ele diz no versículo 12, porque o pecado faz isso. O pecado, ele te aprisiona. O pecado, ele traz uma tristeza na alma. O pecado, ele traz um peso no coração. Você se sente aprisionado. Nós vimos isso hoje aqui na peça que foi relatada aqui. Pessoas aprisionadas, pessoas vendadas, pessoas com seus ouvidos tapados e não conseguem mais ouvir a voz de Deus, não conseguem ver os feitos de Deus, não conseguem tomar uma atitude de libertação, não conseguem se locomover, presas, cativas pelo pecado. Foi nesse momento, Davi se sentindo dessa forma, depois de ter pecado, ele diz o seguinte: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me a alegria da salvação, porque a alegria da libertação do cativeiro babilônico é a mesma alegria que a pessoa sente quando ela é liberta de um vício, quando ela é liberta de um pecado, quando ela é liberta das acusações do inimigo. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. O inimigo não pode mais apontar o dedo para você. Eu sempre dou exemplo, irmãos, os irmãos devem conhecer o terreno baldio. O que é um terreno baldio? Está lá, tem um suposto dono, porém está abandonado, ou não tem um dono. A princípio não tem um dono.
O que as pessoas fazem? Pega o lixo e joga lá. Não é isso? Ainda mais quando o lixeiro não passa, né? O certo é guardar em casa. Não, mas deixa para lá. Mas geralmente joga lá no terreno baldio. Tudo que é ruim joga lá. É a mesma coisa a pessoa que está fora da presença de Deus. Ela não tem um dono. O mato cresce e não tem ninguém para podar. A chuva cai e forma poças. O mosquito da dengue vai lá e pousa lá. Tudo de ruim cai lá. Mas quando aparece o dono, ou alguém compra aquele terreno, eu não sei. O camarada, a primeira coisa que faz é fazer uma limpeza. E ele coloca uma placa: proibido jogar lixo. E ele cerca. É assim que Jesus faz em nossa vida. Quando nós estamos afastados da presença dele, tudo de ruim vem. Todo lixo vem. Toda poça vem. Todo mosquito vem. Toda praga vem. Mas quando Jesus, ele assume a liderança, ele tira toda a sujeira. Ele arranca, ele poda todo o mato. Ele aplana o terreno. E ele coloca a placa: propriedade privada. E o inimigo não pode mais jogar lixo. O mosquito já não pode vir mais. Nada de ruim pode vir mais, porque pertence a Jesus. E assim acontece em nossa vida. Essa alegria do Salmo 126, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. Talvez pode começar hoje a realização desse sonho na sua vida. Basta você dizer, como disse o próprio Davi. O diferencial de Davi é que Davi era falho como nós, mas ele sabia se arrepender. Ele sabia orar e falar: Senhor, toma frente, cria em mim um coração puro, torna a dar-me a alegria da salvação. Talvez Deus te trouxe aqui para você fazer essa oração nessa noite. Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Porque uma pessoa sem salvação, sem libertação, no cativeiro, como nós falamos aqui, damos diversos exemplos. A pessoa pode estar bem financeiramente, a pessoa pode estar bem empregada, a pessoa pode ter um casamento legal, mas nada supre, nada preenche aquele vazio que só Jesus pode preencher. Próximo slide, o encerramento, o exemplo de Cristo. Em Filipenses 2, do 5 ao 10, Paulo nos exorta a termos o mesmo sentimento de Cristo, que se humilhou, mas foi exaltado soberanamente. O próximo slide tem um texto que eu queria ler para terminar. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que esse seja a nossa atitude, de nos humilharmos quando temos que nos humilhar, de nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, e assim como Cristo foi exaltado, Ele nos exaltará. Para terminar, querido, o último slide. Assim como Deus restaurou o seu povo, Ele também nos exalta no tempo
certo. Que possamos sair daqui hoje com nossos corações renovados, prontos para viver a alegria do Senhor todos os dias da nossa vida. Quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento.